Sou o padre Gilson César de Camargo, sou sacerdote da Congregação da Missão, tenho mestrado em Teologia pelo Instituto Católico de Paris, com especialização na Teologia dos Sacramentos e em Liturgia. E é um prazer muito grande no dia de hoje estar tendo a oportunidade de conversar com vocês da catequese. Certamente muitos de vocês já participaram de encontros e de cursos comigo. É uma alegria muito grande poder estar falando um pouco da liturgia no dia de hoje, especialmente a liturgia e o tempo. O que significa este tempo litúrgico para nós cristãos e cristãs? Quando nós falamos de liturgia, o nosso ponto de partida é a fé que professamos. E qual é a fé que professamos? Evidentemente que é a fé cristã. E esta fé cristã tem um fundamento. Aonde está o grande fundamento da fé cristã? O cristianismo é uma das únicas religiões que fundamenta a sua fé numa pessoa. Enquanto as demais religiões fundamentam a sua fé em acontecimentos de salvação, nós que somos cristãos fundamentamos a nossa fé numa pessoa que é para a nossa salvação. Quem é essa pessoa? Evidentemente, Jesus Cristo. Jesus Cristo é onde nós encontramos nos seus ensinamentos, nas suas atitudes, na sua vida e missão, que nós encontramos o fundamento da fé cristã. Por outro lado, a fé cristã tem uma especificidade. Qual é o específico da fé cristã? Que a fé cristã é uma fé trinitária. Tudo no cristianismo funciona à luz da compreensão da Trindade Santa. Então, duas coisas importantes: que o fundamento da nossa fé está numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, que é salvação para nós, e que o específico da fé cristã está na Santíssima Trindade. Como compreender esta Trindade? É preciso partir da nossa profissão de fé. Todo domingo, após a homilia, o sacerdote nos convida: professemos a nossa fé. E imediatamente nós começamos a fazer esta afirmação: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O que é crer em Deus Pai? É crer que esse Deus, que Jesus Cristo nos ensinou a chamá-lo de Pai, Ele é a fonte e o princípio de um projeto. Este projeto chamado projeto de salvação. Em que consiste este projeto do Pai? É o reino de Deus. Este reino que Jesus Cristo veio anunciar para nós. E como compreender este reino de Deus? Nós podemos compreendê-lo por alguns sinais que manifestam a sua presença no meio de nós. Quais seriam os sinais que visibilizam o reino de Deus? Nós poderíamos citar alguns sinais. Por exemplo, o amor. Onde há o amor, aqui é possível o reino de Deus. Mas não só o amor, mas também o perdão. Quando somos capazes de libertar nossos corações de todo ressentimento, de toda mágoa, pela atitude do perdão, aqui está a presença do reino de Deus. Quando somos capazes de viver a justiça do reino de Deus, esta justiça que é capaz de se estabelecer no meio de nós,
mudando a realidade dos homens e mulheres. A solidariedade, quando somos solidários. A partilha, quando somos capazes de partilhar aquilo que temos com aqueles menos favorecidos. Enfim, esses seriam os sinais do reino de Deus. Mas este reino de Deus que acontece no mundo. E quando nós falamos do mundo, o mundo não se trata do planeta Terra. Mundo na Bíblia significa o lugar onde habita o pecado, as trevas. E quais seriam os sinais de trevas no mundo de hoje? As injustiças, o egoísmo, a violência, o mundo das drogas. E um dos piores sinais de trevas no mundo, a corrupção, a maldade, as injustiças, a fome, menores abandonados, crianças abandonadas, são sinais de trevas. De um lado, o reino de Deus é luz, por outro lado, existem os sinais de trevas no mundo. E o que seria o reino de Deus? É a presença da luz. O reino de Deus é um acontecimento histórico que precisa acontecer aqui e agora. Não podemos pensar num reino além da história. O reino de Deus se faz presente aqui neste mundo. Jesus Cristo veio inaugurar conosco a chegada deste reino de Deus, este reino de amor, de justiça. Então, a nossa fé se fundamenta em Jesus Cristo, mas tem como específico essa dimensão da Trindade, com o seu primeiro momento, o reino de Deus, o reino que o Pai veio trazer, o Pai projetou para nós, e Jesus Cristo veio fazer com que ele se torne realidade neste mundo. O segundo momento da nossa fé é creio em Jesus Cristo. O que é crer em Jesus Cristo? É crer na sua vida e missão. Como foi esta vida e missão de Jesus Cristo? A vida e missão de Jesus Cristo consiste no seguinte: obediência à vontade do Pai. Jesus Cristo veio a este mundo não para fazer a sua vontade, mas sim em obediência e em fidelidade ao projeto do Pai. Veio inaugurar conosco a chegada deste reino. E além de ser Jesus Cristo, além da dimensão de sua vida de obediência ao Pai, ele foi o grande servidor. O servidor de toda a humanidade. Então, toda a compreensão de Jesus Cristo está em compreendermos a sua vida e missão de obediência à vontade do Pai, serviço aos irmãos, mas até que ponto? Até as últimas consequências. E aqui nós temos justamente a cruz como sinal visível desta atitude de Jesus, do amor que vai até as últimas consequências. Não é importante, quando olhamos para a cruz, não é importante vermos um homem morto. Na cruz não é uma mensagem de morte. A cruz é uma atitude de amor. O amor que vai até as últimas consequências. Aqui está a grandiosidade deste símbolo tão importante para nós cristãos, que é a cruz, que é a radicalidade do amor. O amor que vai até as últimas consequências. Nem mesmo a morte impediu Jesus de continuar
continuar o anúncio da chegada do reino de Deus. Olhemos para a cruz, tomara que a cruz esteja sempre presente em nossos encontros de catequese, porque é o amor que vai até as últimas consequências. Nós estamos conversando sobre a fé cristã, essa fé que se fundamenta numa pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo, e essa fé que é trinitária. Do Pai procede um projeto de salvação, que Jesus Cristo chamou o reino de Deus. Este reino de Deus que foi nos revelado em Jesus Cristo. De que maneira ele nos revelou? Através da sua vida e missão. A sua vida e missão de obediência à vontade do Pai, serviço aos irmãos, até as últimas consequências. Então, na cruz, nós vemos o amor que se radicaliza em uma atitude de total amor, de total entrega ao Pai e aos irmãos. A esta revelação de Jesus Cristo, nós chamamos de mistério pascal. O mistério pascal de Jesus Cristo é para nós a revelação do reino de Deus. Este mistério pascal, que acontece desde a encarnação e natividade, toda a vida e missão, até a morte, ressurreição e a esperança gloriosa de sua vinda gloriosa. Então aqui está o mistério pascal. Porém, a nossa fé é trinitária. E é preciso falar sobre o segundo momento, aliás, o terceiro momento da nossa fé trinitária, que é justamente o Espírito Santo. A palavra Espírito vem do latim spiritus, que significa força, dinamismo. Então, o que é o Espírito Santo? É a força santa de Deus que torna possível este reino anunciado e concretizado por Jesus Cristo. Então, o máximo daquilo que é a liturgia, a fórmula mágica de toda a liturgia, está nessa expressão: por Cristo, com Cristo e em Cristo, no e pelo Espírito Santo, tudo está voltado para o Pai. Para o Pai, por Cristo, com Cristo e em Cristo, no e pelo Espírito Santo. Então aqui está a nossa fé fundamentada em Jesus Cristo e tendo como especificidade a Trindade. Do Pai, o reino, do Filho, a revelação no mistério pascal e do Espírito Santo, a força. Aí vem a importância de compreender a fé cristã. Quem crê? Quem crê, eu creio. A fé é um ato pessoal. Sou eu que creio. Porém, nós professamos esta fé em comunidade. Nós cremos. Então, é importante lembrar algo de fundamental importância. Tudo no cristianismo é pessoal. Nada no cristianismo é individual. Será que foi possível compreender? Vamos falar um pouquinho mais devagar. Tudo no cristianismo é pessoal. Jesus se dirigiu a pessoas. A mensagem cristã é para uma pessoa, que somos cada um de nós cristãos. Porém, professamos a fé em comunidade. Então, quem celebra a liturgia da igreja? Eu. Sou eu
como cristão, como cristã, seguidora de Jesus Cristo, sou eu que celebro a liturgia, sou eu que celebro a fé, mas sempre em comunidade. E esta liturgia presidida por um ministro ordenado, no caso, o sacerdote que preside o ato litúrgico. Mas quem celebra a liturgia sou eu, mas este eu não individual, mas em comunidade como igreja. Daí é que vem a importância de compreendermos como ao longo do ano litúrgico, como nós celebramos esta fé. Então, o ano litúrgico ou o ano mistagógico difere muito do ano civil. Nós, pessoas humanas, estamos inseridos no tempo. Nós só compreendemos aquilo que está no tempo. Então, por exemplo, nós sabemos que nesse momento estamos no mês de novembro, sabemos o dia, sabemos o horário, sabemos a estação que estamos vivendo. Então, nós só podemos compreender aquilo que entra no tempo. E então, o ano civil está organizado em meses, está organizado, são os 12 meses do ano, está organizado em semanas, dias, horas, minutos e segundos. E nós só podemos compreender aquilo que está no tempo. O ano mistagógico difere do ano civil, porque o ano mistagógico nos ajuda a entrar no mistério de Deus. A palavra mistagogia vem justamente do grego, a contração da palavra mysterium, e o verbo grego agogen, significa conduzir para dentro do mistério. Então, o tempo que nos conduz, digamos assim, a saborear o mistério de Deus. Se o ano civil está organizado em meses, o ano mistagógico está organizado em ciclos. Quais são estes ciclos? O coração do tempo mistagógico ou do tempo litúrgico está no ciclo pascal. O ciclo pascal é o coração do tempo litúrgico. Por quê? Porque no ciclo pascal, o eixo teológico do ciclo pascal está na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas além do ciclo de Natal, nós temos o ciclo de Natal. O ciclo de Natal, o eixo do ciclo de Natal está na encarnação, natividade e a vinda gloriosa do Senhor no último dia. Então, se o ciclo pascal está fundamentado na teologia da morte e ressurreição de Cristo, o ciclo de Natal está fundamentado no teológico da encarnação, natividade e vinda gloriosa do Senhor Jesus no último dia. E temos também um ciclo que nós não chamamos de ciclo, nós o chamamos de tempo comum. O que é este tempo comum? Ele é formado por 33 domingos e 34 semanas. E neste tempo comum, nós focamos, o teológico dele é possibilitar-nos, através da liturgia da palavra, possibilitar-nos os grandes ensinamentos da fé cristã, os grandes ensinamentos de Jesus Cristo sobre a questão do reino de Deus. Agora, também é preciso compreender que dentro desses três ciclos, ciclo pascal,
ciclo de Natal, tempo comum, nós temos um grande tempo mistagógico que nós chamamos de domingo. O domingo cristão que marca o tempo da vida cristã. É o primeiro dia da semana. Por que este dia é tão importante para nós? Porque é exatamente o dia da ressurreição, o dia da vida nova. Então, desde o início da igreja, os cristãos viram neste dia o tempo da mistagogia, o tempo da ressurreição, o tempo da vida nova. Felizmente, o Papa João Paulo II, agora canonizado pela Igreja de maneira muito justa por todo o bem que este homem de Deus realizou no mundo, o Papa João Paulo II escreveu uma pequena carta apostólica chamada Dies Domini, sobre a santificação do domingo. E em 5 pequenos capítulos, o Papa nos ajuda a compreender todo o mistagógico deste tempo litúrgico que chamamos de domingo. Primeiro, é preciso compreender por que nós chamamos de domingo. Em latim, em Roma se falava latim, e este primeiro dia da semana, em que os 4 evangelistas estão de acordo, que foi o dia da ressurreição, os primeiros cristãos começaram a chamá-lo Dies Domini, que traduzindo para o português, daria Dia do Senhor. Mas com o nascimento da língua portuguesa, houve a contração das duas palavras, Dies Domini, Dia do Senhor, nos dando a palavra domingo. O domingo é o primeiro dia da semana. Algumas pessoas pensam que domingo é final de semana. Não, domingo é o início de uma nova semana. Sexta e sábado pode ser final de semana, mas o domingo é o primeiro dia da semana. E foi neste dia que o Senhor ressuscitou. E no capítulo 1, mesmo que você adquira esta carta apostólica, os títulos dos capítulos estarão em latim, mas um latim muito fácil de ser traduzido. Dies Domini. O Papa está falando do dia do Senhor. E ele afirma o seguinte: o sábado, que é o 7º dia, o sábado que na primeira aliança prepara o domingo da nova e eterna aliança, está fundamentado na profundidade do desígnio de Deus. Este desígnio de Deus tem 2 momentos: o dia da criação e o dia da salvação. A antiga aliança é o tempo da criação, e o dia fundamental da criação é o 7º. Trabalharás durante 6 dias, no 7º descansarás, pois o Senhor descansou da obra da criação. Então, na antiga aliança é o 7º. Porém, nós vivemos a nova e eterna aliança em Jesus Cristo. E o dia da nova e eterna aliança é o primeiro dia, é o dia da salvação. Então, o 7º dia vai ceder lugar para este primeiro dia da semana, como dia da salvação, como dia da ressurreição. Claro que não podemos ir com uma borracha e apagar lá a lei do Antigo Testamento. Quem lê a Bíblia em uma visão fundamentalista diz: a Bíblia está escrita, é o 7º dia. Mas se compreendemos a nossa fé, nós vamos saber que o dia primordial, prioritário dos cristãos é o primeiro dia da semana. E o Papa depois fala no capítulo 2, o Dies Christi. O domingo, Dies Christi quer dizer o dia do Cristo. O domingo é, pois, o dia no qual, mais do que nenhum outro, o cristão
a cristã está chamado a recordar a obra da salvação oferecida em Jesus Cristo. Então, este primeiro dia da semana, desde o início da igreja, a igreja se reúne para celebrar a memória da salvação oferecida em Jesus Cristo, participando da liturgia da palavra, participando do banquete eucarístico. O cristão faz memória da obra salvífica de Jesus Cristo. Capítulo 3. Dies Ecclesiae. É o dia da igreja. E afirma o Papa, a referência à ressurreição de Cristo e o ritmo semanal desta solenidade ajuda a recordar o caráter peregrino e a dimensão escatológica do povo de Deus. A igreja é uma comunidade a caminho. Nós estamos a caminho ao encontro do Senhor que está para vir. Porém, há um dia, vamos usar uma palavra inglesa, há um dia do stop para a igreja, do pare para a igreja. Pare para celebrar, para recobrar as forças, para refletir e compreender o caminho, para depois continuar a sua caminhada. Então, é o dia da igreja tomar consciência da sua missão no mundo como povo peregrino que anunciam a chegada do reino de Deus, este reino do amor e da fraternidade. Mas é também, o quarto capítulo, o Papa nos diz que é o Dies Hominis. O que significa esta palavra latim Dies Homini? O dia do homem, não do gênero masculino, mas o dia do homem como ser, como criatura de Deus. E o Papa afirma o seguinte: a Páscoa de Cristo libertou o homem de uma escravidão muito mais radical do que a que pesava sobre o povo oprimido. Ele nos libertou da escravidão do pecado, que afasta o homem de Deus, o afasta de si mesmo e dos demais. O domingo é o dia da nossa realização. Eu sempre comento que se, no caso, o casal durante a semana passou um pouquinho um emburrado com o outro, meio de briguinha, o domingo, o primeiro que acordar diz: meu amor, como é que foi a semana? Foi tudo bem? O domingo não é dia de estar de mau humor. O domingo não é o dia de estar triste, porque é o dia da libertação do pecado. Nós fomos libertos pela cruz de Jesus Cristo. E esta libertação nós fazemos a experiência cada domingo. Então, domingo é o dia do homem novo. É o dia de fazer uma refeição um pouquinho melhor. É o dia de estrearmos uma roupa nova. É o dia de estarmos, sobretudo, de estar bem, de estar em paz, de saber que este é o dia da libertação. E, finalmente, o último capítulo, que é o capítulo 5, o Papa nos fala dies dierum. O que significa essa expressão dies dierum em latim? O dia entre os dias. O domingo cristão, brotando da ressurreição, atravessa o tempo dos homens, os meses, os anos, os séculos, já podemos dizer os milênios, como uma flecha reta que os penetra, orientando para a segunda vinda do Cristo. Nós esperamos que Ele virá. Então, o domingo cristão, que brota da ressurreição, atravessa o tempo dos homens. A caminhada da igreja no tempo mistagógico é de primeiro dia da semana a primeiro dia da semana. É um momento que nós temos duas maneiras de celebrar a Páscoa cristã.
Nós a celebramos todo o primeiro dia da semana, que é justamente o domingo, e a celebramos uma vez ao ano no ciclo pascal, com a celebração do Tríduo Pascal. Justamente isto que na próxima semana nós vamos estar falando sobre como está organizado estes 3 ciclos, mas não esquecendo da prioridade da Páscoa semanal, que a celebramos todo o primeiro dia da semana. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo com os seus amigos e se ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá. Aperte também o sininho das notificações para ser lembrado sempre que tivermos novidades por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.